Mateus capítulo 18, versículo 23 nos diz assim: por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por uma íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que devia. Agora vai comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler 2 versículos. 2 não, 3. Lucas capítulo 17, versículo 3. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Vamos repetir juntos? Aumenta-nos de novo. Fecha seus olhos por um instante. Hoje nós vamos estudar sobre perdão. Um tema imprescindível para a nossa saúde emocional e espiritual. Que o Senhor fale ao seu coração de uma maneira diferente hoje. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te damos graças. Oh Deus, como é bom estarmos na tua casa. Como é bom estarmos na tua presença. Como é bom prestarmos um culto congregacional ao Senhor. Como é bom estarmos entre os nossos irmãos. Meu Deus, que este momento agora que paramos para ouvir a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Ministra na nossa mente, nos dê, Deus, a capacidade para compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, nós entendemos a importância desse assunto. Por isso, nós, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda influência satânica que queira tirar a atenção dos nossos irmãos agora. Que toda mente venha cativa ao teu Santo Espírito. Que nós possamos, meu Deus, verdadeiramente receber e absorver aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fala, Deus, ao nosso coração. Fala, Senhor. Nós te damos toda a liberdade no nosso meio. No nome de Jesus oramos. Amém. Nós estamos aí estudando, né, uma série de assuntos a respeito de relacionamento. E não tem como falar de relacionamento sem passar por este assunto tão importante que é o perdão. Nós precisamos compreender a necessidade que há em perdoarmos uns aos outros. E o perdão traz consigo algumas ideias errôneas que eu pretendo nesta manhã junto com você desmistificar. Que nós possamos juntos, entender o verdadeiro significado do perdão, no nome de Jesus. O objetivo da nossa aula hoje não passou. O objetivo da nossa aula hoje é entender
que o crente ofendido deve procurar o ofensor e resolver a discórdia. Você entendeu essa afirmativa? Quem é que procura? O ofendido. Por que será? Nós vamos ver. Compreender que oferecer perdão é necessário para um bom relacionamento. Concluir que o perdão humano é uma condição para que se obtenha o perdão de Deus. Isso é muito sério. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, ele vai fazer uma oração, ele vai ensinar os seus discípulos como orar, e ele vai dizer naquela oração: Pai, assim como o Senhor nos perdoa, assim como perdoamos os nossos devedores, perdoa as nossas dívidas. Então o perdão, ele é condicional, né? E aqui nós vamos ver na aula de hoje que ele é também um dos obstáculos mais difíceis do indivíduo precisa enfrentar na sua vida. E isso, irmãos, independente do tamanho do grupo, seja na família, seja no trabalho, né? Nós estamos ali lidando com gente, estamos sempre ali entrando em atrito um com o outro, e nós precisamos aprender a exercitar o perdão. E hoje nós vamos aprender que perdão não passa pelas minhas emoções. Ele é algo muito maior e mais sério. E aí, quando nós olhamos para esse segundo texto que nós lemos no texto de Lucas, nós vemos esses discípulos diante de uma fala, né, do Senhor, dizendo, instruindo o como eles deveriam perdoar. E eu fico assim, extasiada, porque estes discípulos testemunharam milagres grandiosos, maravilhosos. Eles viram Jesus curar cegos, Jesus curar paralíticos, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus dar ordem à tempestade e a tempestade se acalmar, eles viram Jesus alimentar milhares. Mas diante da possibilidade de ter que perdoar quantas vezes fossem necessárias, eles fazem um clamor ao Senhor: aumenta a nossa fé. Vocês estão prestando atenção, irmãos? Aonde é que esta fala entra? Em qual momento esse pedido foi feito? É preciso de fé, irmãos, para perdoar? Sim. Fé em Cristo. Jesus, uma das coisas que ele mais ensinou foi a respeito de quê? De perdão. E esses homens vão dizer a ele: Senhor, aumenta nossa fé. Irmãos, o nosso problema, eu penso, né, da maneira que eu vejo, é que o problema não é sermos ofendidos, mas é a maneira como nós vamos reagir à ofensa. Como é que eu recebo aquilo, né? Muitas vezes eu sou ofendido e me torno cativo da ofensa. Aquilo me amarra, aquilo me prende. E eu olho para os nossos dias e eu fico muito assim, impressionada, porque nós estamos vivendo em uma época onde o conhecimento tem se multiplicado de uma maneira absurda. O conhecimento está na palma das suas mãos hoje. Você pode acessar todo o assunto que você desejar, uma informação um pouco maior, um pouco mais profunda. E hoje que eu vejo, quanto mais conhecimento temos adquirido, mais desentendimento tem acontecido. As pessoas estão intolerantes, as pessoas brigam mais, elas se magoam mais, ofendem mais, as pessoas não respeitam o lugar do outro, a escolha do outro.
a individualidade do outro. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo de política, então chega a ser até brincadeira. Cheguei para abastecer o carro essa semana, o frentista, na hora que eu abaixei o vidro, adivinha qual a pergunta que ele me fez? A senhora vai votar em quem? Aí eu falei com ele, por quê? Dependendo da minha resposta, você vai encher ou não o tanque? Não, é só uma curiosidade. Eu falei, você está fazendo alguma pesquisa de campo? O voto é secreto, meu querido. E ali começa. Ali, se você der crédito, começa uma discussão, não é não, Luiz? Começa uma discussão tola, ofensivo. Cada um vai responder por si. E eu olho para a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 8, 1 nos diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Irmãos, nós precisamos aprender a amar mais, para não cairmos nessas ciladas, nessas armadilhas, que o inimigo arma para nós. E quando nós nos vemos, estamos presos a elas, de cara virada, emburrado, fazendo de conta que não vê o outro. Que coisa triste. Que preguiça que eu tenho para isso, irmãos. Hoje nós somos adultos. Quando eu era criança, quando eu era menino, eu comportava como menino, não é isso? Mas agora que eu cresci, agora que eu sou adulto, meu comportamento é de adulto. E eu tenho que entender que nenhum grupo social, seja ele grande ou pequeno, está isento. Está isento de embates, está isento de discussões. E nós discutimos e resolvemos, porque nós não somos iguais, nós não pensamos iguais. No que nós não podemos permitir é que estas discussões causem rupturas no nosso relacionamento. Afinal de contas, nós todos acreditamos que estamos indo para onde? Para o céu. Esse é o desejo da nossa alma. E lá no céu não vai ter lugares assim, eu nem vou ali para mim não ver fulano. Não funciona assim não, irmãos. Jesus, eu fico impressionada assim com Jesus. Jesus, ele conhecia o homem. Lá em João 2,25 nos diz assim: ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Jesus sabe o que se passa dentro de você. Eu sei que existem pessoas mais sensíveis que outras. Eu sei disso, eu entendo. Existem pessoas que talvez um olhar já vai se sentir ofendida e humilhada. Meu querido e minha querida, se você é assim, comece a orar a Deus, para Deus te dar uma casca mais grossa. Fala com Ele: Senhor, me fortalece aí. Eu não quero ser cheia de mimimi, não. Me ensina. Me ajuda. Isso, irmãos, tudo é mudado e trabalhado com a capacitação do Espírito Santo de Deus. Mas primeiro eu tenho que olhar para mim e saber. Jesus, ele tinha uma missão, a missão de reconciliar o homem com Deus. Então ele falou muito a respeito de perdão, não só o perdão e a importância do perdão dos nossos pecados, mas a importância de perdoarmos uns aos outros, a importância de nos relacionarmos, mesmo tendo desentendimento, mas sermos suficientemente capazes de olhar um para o outro e dizer: me perdoa. E se quem ofendeu não é capaz de fazê-lo, o ofendido tome a iniciativa.
Você me ofendeu quando você disse o que disse a mim. Quando eu me casei, meu marido, ele vem de uma família que não tem descendência italiana, mas pensa um povo que fala alto, que conversa alto, e é muita gente, e todo mundo junto e misturado, e ali era um falando mais alto do que o outro, e às vezes eles se ofendiam e ficava por aquilo mesmo. A conversa continuava e não tinha estou de mal de você. E eu, quando me casei, eu venho de uma família diferente. E aquilo tudo me deixava ofendida, sensível. Às vezes um comentário, nossa, você está magra demais. Eu já achava aquilo assim, uma ofensa. Mas nem era, não sei, era jeito deles, né? E aí no meu casamento, meu marido vem com um costume, eu com outro. Falava as coisas e aquilo me ofendia. E eu ficava de mal, né? Ficava de mal e pensava comigo, ele vai ver se é assim que fala comigo. E aí eu fui vendo que aquilo não estava dando resultado. E um dia eu sentei e conversei. E falei, olha, eu não gosto quando você fala desse jeito. Esse jeito me ofende. Não, mas por que você não falou antes? Eu falei, porque eu não sei. Mas eu estou falando agora. Não é assim que você vai conversar comigo e nem eu com você. E aí lá em casa nós fizemos um combinado. Se tiver de cabeça quente, não fala, fica em silêncio. A hora que a cabeça esfriar, aí fala. Tem quantos anos que nós estamos casados? 38 anos. Combinamos. Porque não é coisa fácil ofender e ficar pedindo perdão. Então é melhor nós pouparmos. É melhor nós termos cuidado com as palavras, não é? Isso aqui é um exemplo do que eu vivi, mas cada um tem a sua experiência. E a nossa aula de hoje, nós vamos ver como eu vou proceder se o meu irmão pecar contra mim. Se teu irmão pecar contra você. Eu fico olhando que Jesus não disse se você pecar contra seu irmão. Lá em Mateus capítulo 18, no versículo 15, ele vai dizer, se teu irmão pecar contra ti. Por que ele não começa dizendo, se você pecar? Se você ofender seu irmão. Por quê, irmãos? Porque nem sempre o ofensor está imbuído de pedir perdão. Porque ele está tão irado, ele está tão cheio de si, está achando que ele está certo, de que ele não tem a capacidade, muitas vezes, de perceber que quem tem que ir buscar o perdão é ele. No relacionamento conjugal, eu acredito que funcione diferente. O ofensor tem muito a perder se ele não fizer as pazes, não tem? Então ele tem que procurar e pedir perdão. Mas nos outros relacionamentos, nem sempre. Às vezes a pessoa fica ali, olha, não, eu estava certo, eu falei o que eu tinha que falar. Ô irmãos, não é porque o que você está dizendo é certo, não é o que você está dizendo é verdade, se a maneira como você está dizendo ofende, maltrata, divide, fica calado, não fale. Ninguém escuta assim, não traz resultado assim. E aí, olhando para a palavra de Deus, vem uma pergunta: o que é mais fácil? Pedir perdão ou oferecer perdão?
eu sinceramente, eu penso que os dois trazem o mesmo peso. Não é fácil. Não é fácil pedir perdão e não é fácil oferecer perdão. Só faz isso quem realmente crê nos princípios da palavra de Deus, né? Porque oferecer perdão é algo que eu vou decidir. É algo que eu vou escolher. Eu escolho perdoar ou não. Mas eu tenho que entender que perdão é um condicional. É um condicional. Quando nós olhamos para as discussões, para os atritos, a maioria das vezes o objeto de atrito é sempre pecaminoso. Vocês concordam comigo? É sempre. O objeto de atrito é sempre pecaminoso. Ou é por causa de um ciúme, por causa de uma inveja, por causa de um orgulho ferido. Esses sentimentos nenhum tem valor nem serventia diante do Senhor. Nenhum. Mesmo que a sua motivação esteja certa, não vale. O perdão, irmãos, ele pressupõe arrependimento. E arrepender é ato de reconhecer que falhou. É ato de reconhecer que cometeu uma falha. Eu errei, eu fui além, eu falei o que eu não devia, eu fiz o que eu não devia. E quem não cai nesse entendimento, ele acaba criando um problema maior ainda. Ele acaba vivenciando algo pior ainda. E a Bíblia, lá em Lucas, nos diz, olha, se o seu irmão pecar contra você, Mateus também fala a mesma coisa, leva uma testemunha junto. Leva uma testemunha que você está tentando resolver, que você quer fazer a coisa da maneira certa. Se não der certo, leva duas. Chama o Gilmar, se você chamar o Gilmar, vai resolver. Se não deu certo, aí você vai à igreja, vai diante dos pastores. É interessante que muitas pessoas pensam que a igreja é a primeira instância para se resolver, e não é. Perdão é assunto individual. Vocês estão entendendo, irmãos? É assunto individual. Eu primeiro preciso entender isso e tomar a iniciativa de fazê-lo. E se de tudo foram envolvidas testemunhas, foram envolvidos pastores, e a pessoa não se corrige do seu erro, que ela seja considerada como? De fora. Porque ela não deseja comunhão, né? Ela não preza por isso. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Pedro perguntando a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar, no versículo 22 ele fala isso, né? No 21, ele aproxima de Jesus e pergunta: Jesus, quantas vezes devemos perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus responde para ele o quê? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando nós olhamos para essa resposta, nós entendemos que Jesus não está estabelecendo aqui um limite. Olha, eu vou te perdoar 490 vezes. 491 eu não perdoo mais. Não. O que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, que o perdão, ele é um ato permanente. É um ato permanente.
Você precisa exercitá-lo e entender a importância. Ele vai nos perguntar aqui, se o teu irmão pecar contra ti, eu preciso entender que o perdão, ele é um ato recíproco. Olha, eu te perdoo, mas você não me fala mais comigo, você não olha para mim, você não... Não. Tem que ser um ato que vai de ambas as partes. Aqui na parábola do credor que nós vimos, um foi perdoado. E quando ele se depara logo ali na frente com o seu devedor, ele manda ele para a cadeia. Que Jesus, quando conta essa parábola, ele está dizendo, olha, o perdão precisa ser recíproco. Eu perdoo porque eu também fui perdoado. Eu entendo que eu fui perdoado. Por isso eu perdoo. Irmãos, quem de nós não precisa do perdão de Deus? Quem não precisa? Todos nós. Ai de nós, se não fosse o perdão do Senhor sobre a nossa vida. O que seria de nós? Para onde iríamos nós? Se nós fomos perdoados de uma dívida impagável, como nós vamos nos colocar neste lugar de não perdoar? De não ouvir, de não aceitar. O perdão, irmãos, pressupõe o cancelamento de uma dívida, seja ela material ou moral. Quando eu perdoo, ou sou perdoado, eu estou ali contando com quem? Com a benevolência de um para com o outro. Assim como o Senhor usou de benevolência comigo, perdoando a minha dívida, perdoando o meu pecado, eu perdoo o meu próximo. E o meu próximo pode ser alguém muito próximo e alguém não tão próximo. Não importa. Se eu sou chamada a perdoar, o meu papel é esse. O meu entendimento é esse. Mas o que acontece conosco, na maioria das vezes, é que nós temos uma ideia errônea do que é perdão. E hoje eu gostaria de falar com você o que perdão não é, para que você possa entender o que significa verdadeiramente, né, esse ato de perdoar. Quando eu me coloco no lugar de não perdoar, não estou sendo capaz nem de reconhecer o meu erro. Primeira coisa que perdão não é, irmãos, perdão não é escolha. Perdão é uma ordem. É comum nós escolhermos ou até listarmos aquilo que é perdoável e aquilo que não é perdoável, com base naquilo que nós acreditamos. Alguns anos atrás, houve um serial killer nos Estados Unidos, no estado de Washington. Este homem, comprovadamente, matou mais de 90 mulheres. E eles acreditam que o crime dele foi muito maior. Ele atuou durante 20 anos. E ele foi preso. E lá no julgamento dele, cada um dos familiares tiveram a oportunidade de dirigir uma palavra a ele. E um falava, você vai para o inferno. O outro, eu queria te ver morrendo picado. Cada um com aquela, né, com aquela angústia, com aquela tristeza, com aquela revolta. E ele olhava para aquelas pessoas com um olhar de desdém tão
terrível, tão gelado, até que chega um senhor. E esse senhor, quando sobe ali naquele púlpito ali para falar, ele fala para ele assim: nada do que fizerem com você vai devolver aquilo que você me tirou. Por isso, em obediência à palavra de Deus, hoje eu libero perdão. Gente, esse homem começa a chorar, o bandido. A palavra de perdão daquele pai fez ele entender, ou pelo menos por um segundo ali, todos os crimes que ele cometeu. E é uma cena que chama muito a atenção, porque aquele homem decidiu perdoar. E perdoar, irmãos, é isso, é liberar a dívida. Por isso eu não posso escolher, eu não posso ter uma ordem, uma escala de perdão, não. Se Deus me ordenou que eu tenho que perdoar o meu irmão, é esse papel que eu tenho que cumprir, mesmo que eu não aceite, mesmo que toda a minha carne doa pela ofensa que eu recebi, pelo mal que me fizeram. Eu preciso entender a importância do perdão para ser liberada dessa dor, desta tristeza, desta mágoa, desta dívida que eu entendo que o outro me deve e que talvez ele nunca vai poder pagar. Perdão é isso. Perdão é um pagamento de dívida que não tem como ser pago. Perdão, irmãos, não é desculpa. Eu peço desculpa por coisas que eu posso reparar. Cheguei atrasada no emprego, no trabalho. O que eu faço? Me desculpe, eu me atrasei, eu vou ficar depois para poder pagar o tempo que eu não cumpri no meu horário de chegada. Esbarrei em você e seu material caiu no chão. Me desculpa, eu abaixo e te ajudo a recolher. Isso é desculpa. Desculpa é completamente diferente de perdão. Desculpa, eu peço por aquilo que eu tenho condição de reparar, eu tenho condição de resolver. Perdão, não. Perdão não tem como ser pago, não tem como reparar. Perdão é para a dívida impagável. Dívida impagável. Irmãos, e o perdão não faz com que o outro esteja certo, mas o perdão te faz livre. Te faz livre. Quando a ofensa cria uma dívida, é preciso liberar perdão. É preciso perdoar. Quando uma ofensa cria uma dívida, normalmente as pessoas dizem assim: lá no mundo, ele vai me pagar. Ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Vocês já ouviram essa expressão? Mas vai me pagar. Ninguém morre me devendo. Meu amor, meus queridos, é necessário aprender a liberar perdão. Vocês estão entendendo a diferença de perdão e de desculpa? Perdão. Perdão, irmãos, não é um sentimento. Eu não perdoo quando eu sinto vontade. Perdão não passa pelas áreas da emoção. Perdão é racional. Ele tem que partir da minha razão, da minha compreensão do Evangelho de Cristo, do meu entendimento de quem é o Senhor da minha vida. É racional. É claro que o sentimento está envolvido, mas ele não é a prioridade. Ele não é o monitor, ele não é o que dirige. Eu estou entristecido, eu estou magoado, né? Isso faz parte, mas não é isso que prevalece.
o que prevalece é a razão. Quando Pedro pergunta-lhe Jesus quantas vezes ele deveria, perdoar, se fôssemos levados para a emoção, quantas vezes nós íamos perdoar? Nem 7. Nem 7 vezes. Aqueles então de estupim curto, aí que acabou mesmo. Perdão não envolve emoção. É isso que eu preciso entender. É o cumprimento do mandamento de amar o meu próximo como a mim mesmo. E se eu amo o outro como eu amo a mim, eu vou liberar perdão. Porque eu quero ele bem. Eu quero ele livre. E não cativo. Perdão não é fingimento. Eu vou perdoar para o pastor saber que eu perdoei. Eu vou perdoar lá para o meu pai e minha mãe achar que nós perdoamos. Mas quando eu estiver lá, você não vai. Você me avisa antes para a gente não encontrar. Vocês acham que esse tipo de perdão está enganando quem? Só você mesmo. Perdão não é fingimento. Às vezes as pessoas usam esse artifício para facilitar, para que os outros pensem que foi resolvido, que o assunto foi resolvido. Irmãos, pela falta de perdão, nós temos visto tantas famílias destruídas. Há pouco tempo mesmo deu no noticiário 2 irmãos, uma mulher grávida e o outro irmão, que se odiavam. Ele chegou em casa da mãe e ela estava lá. Ele foi e matou ela e o bebê, que estava na barriga dela. Outro dia eu vi na internet uma fala muito legal, falando sobre os pais, o orgulho que os pais têm dos filhos. E ele fala lá algo que é imprescindível. Ele fala assim, o pai, ele não tem orgulho porque o filho é bem-sucedido, porque o filho venceu na vida. O maior orgulho de um pai e de uma mãe é saber que os irmãos se dão bem, vivem bem, são amigos. Irmãos, isso é verdade. Isso é verdade. Lá em casa nós somos 5. E eu vejo o olhinho da minha mãe brilhar quando nós estamos juntos. Isso é importante. Isso é gostoso saber. Não é não, Cíntia? É lindo tu cuidando da Estherzinha. Que o Senhor conserve assim. Isso é o maior orgulho para os pais. Perdão, irmãos, não pode ser fingimento. Perdão não é mera formalidade. Se o perdão não for liberado de coração, ele não tem valor algum. Ele não tem valor nenhum. Enquanto não houver perdão, haverá pendência. Fala para o seu irmão sentado do seu lado. Enquanto não houver perdão, haverá pendência. Haverá pendência. Essa pendência, ela cai tanto nas costas do ofensor quanto do ofendido. É isso que Jesus está tentando nos ensinar nesta manhã. Não pense você que a culpa é do outro que te ofendeu, só não. Você tem responsabilidade para restabelecer essa relação, para restabelecer essa situação. Eu fui ofendido, mas eu fui prejudicado. Mas fui eu que escutei isso. Não importa. Se você está entendendo bem o que o Senhor está dizendo aqui, a sua responsabilidade é de peso aí nessa situação também.
Porque às vezes você pensa assim, olha, eu não fiz nada, foi ele que fez, então o problema é dele. Engano seu. Jesus não fez nada. Jesus não ofendeu ninguém. Mas ele foi para a cruz do Calvário para liberar perdão. Perdão dos nossos pecados. Irmãos, a falta de perdão, ela é tóxica. Ela contamina o ser humano. Ela faz mal à pessoa. E o último engano que nós temos conosco é de acreditar que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. É um equívoco pensar assim. Às vezes as pessoas usam até aquele versículo onde o Senhor fala: perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vocês acham que Deus tem amnésia? Não lembrar mais, sabe o que significa? Não jogar na cara. Eu te perdoei. Aí qualquer probleminha, você está lembrado daquele dia que você fez isso e isso comigo? Quando se perdoa de verdade, eu não trago aquilo à tona mais. Você não vê Deus nos acusando dos nossos pecados, das nossas falhas. Quando Ele diz que não se lembra mais, é porque Ele não vai nos acusar disso. Porque a dívida foi paga, foi anulada, foi cancelada. Eu não fico trazendo à tona o problema. Principalmente para nós mulheres. Mulher gosta de guardar uma coisinha, não gosta? Gosta de remoer? Não. Mulher gosta de ficar maquinando aquilo. E remoendo aquilo. E remoendo aquilo. Livre-se disso. Livre-se destas coisas. Libera perdão e seja livre. Verdadeiramente livre. Irmãos, a decisão de perdoar, ela é algo que tem que ser muito bem entendido quanto obediência à palavra de Deus. Eu preciso entender. Eu não perdoo o meu cônjuge, eu não perdoo os meus irmãos, eu não perdoo os meus pais, eu não perdoo isso, esse ou aquele, porque eu senti o desejo de fazê-lo, não. É porque eu entendo a importância de fazê-lo. Perdoar é coisa séria. Perdoar é tirar o lixo que fica guardado aqui. Quando eu perdoo, eu usufruo de alguns benefícios. O primeiro deles é porque o amor prevalece. Tem muitos casamentos terminados porque não houve perdão. Não souberam perdoar. Não foram capazes de perdoar. Tem muitas famílias divididas por falta de perdão. Irmãos inimigos de irmãos. Por falta de perdão. Hoje, esse assunto, eu fico encantada como Deus faz as coisas. Hoje é culto de ceia. Olha o assunto que o Senhor trouxe para nós. Antigamente, na época da igreja primitiva, era no culto de ceia que se resolvia os treveiros.
Todo mundo, aquele que estava entristecido, aquele que estava chateado, procurava o outro para pedir perdão antes de tocar na ceia. Hoje é dia de fazermos esta autoavaliação. O perdão para a cultura judaica é algo tão sério que eles têm um dia do calendário judaico para o perdão. Igual nós temos aqui para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais. Nós sabemos que o Dia das Mães é todo dia, que o Dia do Pai é todo dia, não sabemos? Mas tem um dia no calendário que eles param tudo. Esse dia é dia de jejum, é dia de oração, é dia de pensar e é dia de perdoar. É dia de reconciliar. Olha a importância desse dia. Como eu gostaria que nós tivéssemos no nosso calendário um dia assim, com esse peso de importância. Não só para dizer que é o dia do amigo, que o dia disso ou o dia daquilo, não. Um dia verdadeiramente para nós pensarmos sobre isso. O benefício do perdão é ato de obediência. Quando, mesmo não sentindo, eu obedeço, eu experimento os benefícios do perdão. Verdadeiramente eu experimento. Jesus, ele passou vários momentos ensinando aos seus discípulos o perdoar, a importância de praticarem o perdão. O perdão, irmãos, ele nos traz vitória sobre Satanás. Satanás é aquele que fica o tempo todo buscando uma brechinha para criar uma contenda, para criar um problema, para criar uma distensão, para arrumar uma briguinha aqui, um probleminha ali, coisas inúteis, mas ele toma aquilo ali e começa. E se o sujeito está desavisado, ele cai. Ele cai nessa armadilha. Mas quando nós pedimos perdão, quando nós liberamos perdão, ele é derrotado. Porque se ele acreditou que ia criar ali uma separação e uma divisão, ele foi envergonhado. Por quê? Perdeu a sua força de atuação. O perdão entrou. O perdão liberou. Irmãos, para concluir, eu trouxe uma lista de algumas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. São essas coisas que criam distensões. São estas coisas que ofendem, que magoam, que entristecem. E o autor de Hebreus, ele vai falar de uma delas, que é a pior de todas, que é a amargura. Ele vai dizer assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu gosto quando ele diz que a amargura é uma raiz. Raiz, se você cuidar dela, se você der atenção, se você adubar, ela vai ficando o quê? Forte. Ela vai se enraizando mais ainda. Quanto mais atenção uma raiz recebe, mais forte ela fica. E mais profunda também. E quanto mais profunda e mais forte, mais difícil de arrancar. Então, muito cuidado para você não ficar fortalecendo, dando atenção demais a estas coisas. Muito cuidado, porque depois você não vai conseguir. A palavra de Deus nos diz que eu não devo deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Eu até posso irar,
A gente fica com raiva? Fica. A gente fica com raiva da injustiça, a gente fica com raiva de muitas coisas, mas isso não pode me dar o direito de pecar. E se acontecer de eu pecar, que eu não deixe o sol se pôr sobre a minha ira, que eu vá lá e conserte antes. Irmãos, hoje, a aula de hoje é para nós entendermos que uma vida abundante, livre da influência de Satanás, passa pelo perdão. Sem perdão é impossível. Segundo Coríntios 10, 4, 5 nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Coloca a mão na sua mente agora. A minha mente é lavada e remida pelo sangue do Senhor. Todos os meus pensamentos estão cativos em Cristo Jesus. Irmãos, livre-se dos seus sofismas, livre-se dos seus conceitos errôneos que você traz há tanto tempo acreditando que é verdade. Se encha da palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Ministra na sua mente, na sua vida a palavra de Deus diariamente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Logo em seguida nós vamos entrar para um momento muito especial que é a Santa Ceia. Eu queria te convidar nesta hora a fazer uma análise. Peça perdão ao Senhor se você o desagradou. Fala com Deus: Senhor, eu tenho essas situações ainda em dívida. Me ajuda a resolver esse problema com meu irmão. Meu Deus, eu quero resolver, eu não quero mais ficar agindo dessa forma. Libera perdão nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Faça diferente. Senhor, meu Deus, coisa boa é poder meditar na Tua palavra. Todas as vezes que nos deparamos com a Tua palavra, ela nos confronta, ela nos chama a atenção para sermos crentes melhores, para fazermos da maneira correta como o Senhor espera e deseja de cada um de nós. Meu Deus, ajuda-nos, nos fortalece, ó Espírito Santo de Deus. Nós somos necessitados de Ti. Nós queremos viver o Evangelho pleno na nossa vida e não com limitações. Não queremos ser acusados de nada, Deus. Ah, Senhor, ajuda-nos a resolver as nossas pendências, sejam elas familiares, sejam elas no trabalho, sejam elas na igreja, sejam elas aonde nós fazemos parte. Que nós possamos andar de cabeça erguida. Ah, Deus, nós somos livres, o Senhor nos criou para sermos livres, e a Tua palavra nos diz que a verdade nos liberta. Meu Deus, que a Tua verdade, Senhor, que a Tua palavra nos torne livre cada dia mais, no nome de Jesus. Meu Deus, abençoa, Senhor, os meus irmãos. Abençoe aqueles que estão nos assistindo, que por algum motivo não puderam estar aqui hoje pela manhã. Que o Senhor os alcance com a Tua palavra nesta manhã. Deus, transforma o que precisa ser transformado, para que tenhamos, meu Deus, uma vida plena no Senhor. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.